Na videoaula de hoje estudaremos os lipídios, outra categoria de compostos orgânicos. Ao término dessa videoaula, você conseguirá responder as seguintes perguntas. Qual é a definição de lipídios? Lipídio é sinônimo de gordura? O colesterol é bom, é ruim ou é essencial para a espécie humana? Mas o que são lipídios? Quais são as características que devem estar presentes em uma substância para que ela possa ser classificada como lipídio, e não como um carboidrato, um ácido nucleico ou uma proteína? Vamos pegar uma gota de óleo, que é um tipo de lipídio, e vamos transferi-la para um recipiente que contém água, um tipo de solvente inorgânico. Vamos ver o que acontece após essa transferência. Esse é o resultado que encontramos após a transferência da gota de óleo para o recipiente com água. O óleo não se misturou com a água e ficou na parte superior, uma vez que ele é menos denso. Vamos agora transferir essa gota de óleo, ou seja, esse lipídio, para um recipiente que contém um solvente orgânico, como por exemplo o álcool, o éter ou o clorofórmio, e vamos ver o que irá acontecer após a transferência. Constatamos que as moléculas de lipídios se dissolvem muito bem em solventes orgânicos. Lipos em grego significa gordura. Então os lipídios são definidos como sendo substâncias orgânicas que se dissolvem muito bem em compostos orgânicos e são praticamente insolúveis em água. É uma definição muito ampla. Lembra algumas previsões do tempo, chuvas esparsas em pontos isolados. Iremos apresentar agora a classificação dos lipídios e as funções biológicas por eles desempenhadas. Iniciaremos a apresentação pelos triglicerídeos, uma vez que eles são os lipídios mais conhecidos da gente, pois eles são os óleos e as gorduras. Os triglicerídeos constituem a maneira mais eficiente de reserva de energia nos seres vivos, e eles também atuam como isolantes térmicos. Nos animais, há um tecido especializado em armazenar gordura, o tecido adiposo. O tecido adiposo subcutâneo possibilita um excelente isolamento térmico nos mamíferos. Basta observar um urso polar ou uma baleia nadando nas águas bem geladas dos oceanos. Os esteroides formam outra categoria de lipídios. O esteroide mais famoso, sem dúvida alguma, é o colesterol, sintetizado naturalmente pelo fígado. O colesterol é componente da membrana das células animais, além de ser precursor de diversos hormônios, como aqueles hormônios sexuais sintetizados pelos ovários e pelos testículos, e também aqueles hormônios sintetizados pelo córtex das glândulas adrenais. O colesterol também é precursor da vitamina D. Os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona, são outros exemplos de esteroides. Os cerídeos são outra categoria de lipídios. Eles são representados pelas ceras. As ceras impermeabilizam a superfície de folhas, de frutos e pétalas, reduzindo dessa forma a perda de água pela transpiração. As abelhas utilizam a cera na construção de colmeias. Os carotenoides também são lipídios. Eles são representados pelos carotenos e pelas xantofilas. Os carotenos atuam como pigmentos em vegetais e nos animais eles são importantes precursores da vitamina A. Essa vitamina é essencial para que o indivíduo não tenha a cegueira noturna e ela também é importantíssima para a renovação de células da pele. As xantofilas atuam como pigmentos em vegetais. A última categoria de lipídios que iremos estudar é a dos fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios que apresentam átomos do elemento químico fósforo na sua composição química, além dos átomos dos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio. A molécula de fosfolipídio possui duas regiões. Uma delas recebeu o nome de cabeça hidrofílica,
pois essa região apresenta afinidade com as moléculas de água. A outra região é formada pelas caudas hidrofóbicas, que não apresentam afinidade com a água. As moléculas de fosfolipídios estão completamente envoltas por água, elas dão origem a uma membrana formada por duas camadas. A região hidrofílica das moléculas de fosfolipídios permanece em contato com a água. A região hidrofóbica das moléculas de fosfolipídios de uma camada permanece em contato com a região hidrofóbica das moléculas da outra camada. As moléculas de fosfolipídios dão origem a estruturas membranosas, as quais apresentam um meio interno separado de um meio externo. As moléculas de fosfolipídios, juntamente com moléculas de outros compostos orgânicos, como por exemplo as proteínas, acabam construindo a membrana plasmática, a membrana nuclear ou carioteca e também a membrana dos orgânulos citoplasmáticos membranosos. Os fosfolipídios desempenham uma função estrutural. O esquema representa um trecho da membrana plasmática de uma célula animal. Observem que além das moléculas de fosfolipídios e de proteínas, há moléculas de colesterol. A presença desse esteroide na membrana plasmática das células animais é extremamente importante, pois ele influencia a fluidez dessa membrana. O colesterol deixa a membrana menos fluida, portanto, mais estável.